Quando friei para deixar uma senhora apressada que acabava de sair da farmácia atravessar a rua, ansiosa para mostrar ao seu merecidamente infeliz marido seus novos lábios inchados graças a uma pomada labial de pimenta malagueta cuidadosamente elogiada pelo farmacêutico da farmácia de plantão aberta para emergências. O apito dos freios foi mal interpretado pela senhora como um elogio ao resultado da pomada. Ele confundiu o silvo estridente dos freios, agora ferro com ferro, com um assobio lisonjeiro de recordação de um áspero macho alfa de Molise, acreditando assim que a pomada havia dado excelentes resultados. No entanto, ele criticou-me, considerando um ato inaceitável de vaias. Assim, para evitar futuros mal-entendidos, prontamente escolhi e encomendei pastilhas de freio dianteiro e traseiro mais baratas, mas com boas especificações técnicas e com um bom número de avaliações positivas que considerei provavelmente reais, para poder gastar 1/10 em relação ao custo de um mecânico profissional montando-os pela primeira vez sozinho, confortavelmente de pijama e chinelos, depois de ter visto um vídeo motivacional de índios em túnicas e chinelos regenerando pastilhas de freio pressionando areia do Ganges misturada com esterco de vaca fumegante. Ao substituir as pastilhas de freio, o método de retração do pistão varia entre os freios dianteiro e traseiro. Para freios dianteiros, o processo geralmente é mais simples. Um torno simples de tamanho apropriado ou algo semelhante é usado para empurrar o pistão para trás. Basta colocar a ferramenta entre o pistão e a pista do freio e apertá-la gradualmente até que o pistão esteja totalmente retraído. Nenhuma rotação do pistão é necessária, portanto o trabalho é feito de forma direta e rápida. A situação muda com os freios traseiros, principalmente aqueles equipados com freio de estacionamento integrado ao pistão. Neste caso, para retrair o pistão, não basta simplesmente comprimi-lo. É necessária uma ferramenta específica que permita girar e comprimir o pistão simultaneamente. A rotação é crítica porque o mecanismo interno do freio de estacionamento exige que o pistão seja parafusado de volta em seu alojamento. Tentar comprimir o pistão sem girá-lo pode danificar o mecanismo do freio de estacionamento, comprometendo a segurança e a eficácia do sistema de frenagem. Outro aspecto crucial ao substituir as pastilhas de freio é garantir que os parafusos de retenção estejam devidamente travados e apertados. Isto garante que a pinça do travão está firmemente ancorada ao suporte e que as pastilhas do travão funcionam de forma eficaz e segura. Um aperto insuficiente pode causar vibrações, ruídos ou, pior, um mau funcionamento do sistema de travagem. Outras dificuldades podem surgir devido a parafusos presos ou descascados. Lidar com essas situações sem causar danos requer atenção e precisão. Utilizar as ferramentas adequadas e aplicar as técnicas corretas é essencial para remover parafusos presos sem danificar as roscas ou outros componentes do sistema de freio. Além disso, ao substituir as pastilhas de freio, é importante limpar cuidadosamente as pinças de freio e lubrificar as partes móveis com uma graxa específica que resista a altas temperaturas. As graxas compatíveis incluem graxas à base de silicone, graxas sintéticas específicas para sistemas de freio e graxa de cobre, que é particularmente útil por sua resistência a altas temperaturas e por evitar a gripagem dos componentes de freio. Também é aconselhável substituir sempre os parafusos autotravantes para garantir a máxima segurança e integridade do sistema de travagem. As pastilhas traseiras que comprei são da marca Automentum, fabricadas na Espanha. O kit inclui, além das pastilhas, um conjunto de parafusos autotravantes e um sachê de graxa. As pastilhas dianteiras são da marca Stelox, fabricadas na Alemanha, e incluem um sensor de desgaste que irei remover porque não se destina ao meu carro. A ferramenta de retração do pistão é um modelo genérico básico com alguns adaptadores. Cada kit de pastilhas de freio custa atualmente cerca de 15 euros, enquanto o empurrador de pistão custa cerca de 10 euros na Amazon Itália. Depois de retirar as pastilhas antigas, limpei cuidadosamente e movimentei o pistão da pinça do freio traseiro para trás com um empurrador de pistão adequado que, graças aos dois pinos presentes no adaptador, também pode girá-lo facilmente ao mesmo tempo. Lubrifico e reinsiro os pinos cilíndricos móveis, verificando se todas as peças de borracha estão intactas. As novas pastilhas se encaixaram perfeitamente, então reposicionei a pinça de freio e fixei-a com os novos parafusos autotravantes de cabeça hexagonal de 13 mm, tentando apertá-los na medida certa, sem exagerar, para não causar danos, pois não tem uma chave de torque adequada disponível. Depois de ter verificado novamente e verificado que não sobraram pedaços, que às vezes parecem se materializar do nada, mas talvez o gato travesso, porque comprei para ele os croquetes da submarca que ele não gosta, saiba alguma coisa sobre
isso, remonto a roda apertando os parafusos a cerca de 120 Nm com uma chave dinamométrica comprada no Lido por alguns euros. Retiro a roda dianteira para substituir também as pastilhas dos freios dianteiros, que certamente estarão mais desgastadas que as traseiras. Pulverizo o desbloqueador WD-40 nos parafusos provavelmente bloqueados, visto que o mecânico anterior, talvez também com um gato travesso, não colocou as tampas contra a poeira necessárias. Espero alguns minutos e desparafuso os parafusos de fixação e deslizamento da pinça com uma chave hexagonal de 7 mm. Como um degrau se formou na borda do disco devido ao desgaste. Para remover a pinça, movo levemente o pistão para trás, alavancando com uma chave de fenda grande, pois a rotação simultânea não é necessária para o pistão das pinças dianteiras. Amarro a pinça ao amortecedor para evitar que o peso danifique a mangueira hidráulica. Eu solto as almofadas antigas puxando-as e aproveitando com uma chave de fenda para soltar os ganchos elásticos. Com efeito, o desgaste é comparado aos sulcos cavados pelos peregrinos que rastejam de joelhos sobre o precioso mármore, cuidadosamente escolhido pelo Papa de plantão para obter o milagre dos travões eternos. Insiro o adaptador plano no empurrador do pistão e coloco na pinça, de modo que girar o parafuso infinito faz o pistão recuar. Se o sistema hidráulico que controla a pinça estiver intacto, não necessita de nenhuma intervenção, pois é um circuito fechado. O nível de óleo no reservatório simplesmente aumentará devido ao movimento do pistão para trás. Retiro o sensor de desgaste integrado na pastilha porque não é necessário para este modelo de carro. Insiro as novas almofadas que se encaixam usando os batentes elásticos integrados. Um aspirador de pó, uma escova de dente velha e uma escova de aço para a furadeira, retiro a poeira acumulada nos freios, principalmente no local onde ficam as pastilhas. Lubrifico os pontos de apoio das pastilhas com a graxa especial que sobra do sachê que acompanha o kit do freio traseiro usando uma escova. Para os parafusos de fixação, que também funcionam como pinos guia, utilizo graxa de lítio para engrenagens mecânicas. Esses componentes são essenciais para o bom funcionamento do sistema de freios, permitindo que as pinças se movam livremente e mantendo as pastilhas de freio alinhadas corretamente com os rotores. Reposiciono a pinça, encaixando-a exatamente como estava antes da desmontagem e aparafuso os parafusos de fixação, apertando-os sem exagerar na força, pois não tem um torquímetro adequado. Verifico tudo novamente e remonto a roda, apertando os parafusos em cerca de 120 Nm conforme indicado pela controladora deste modelo. Antes de testar novos freios, é aconselhável começar dirigindo lentamente e aplicando frenagens leves para verificar o correto funcionamento.
Evite travagens bruscas no início e aqueça gradualmente os travões com várias aplicações moderadas de travagem para permitir que as pastilhas assentem nos discos. Nos primeiros quilômetros é importante evitar travagens prolongadas ou excessivas para evitar o sobreaquecimento dos travões. Preste atenção a ruídos ou vibrações estranhas e, caso haja alguma anomalia, pare e verifique o sistema de freios. Apesar de não ter grandes expectativas com essas pastilhas de freio de reposição de gama média-baixa da Automentum Stelox, depois de algumas centenas de quilômetros de rodagem ao longo das colinas com vista para o mar do Baixo Molise, comecei a notar uma clara melhoria geral, especialmente na modularidade da travagem que favorece um comportamento dinâmico mais composto. Há também uma quase ausência de vibrações mesmo quando o pedal está totalmente pressionado em caso de travagem brusca, melhor potência de travagem e intervenção menos invasiva dos sistemas ABS e ESP. Para verificar compatibilidade e preços atuais, você pode consultar os links na descrição abaixo. Portanto, se tem ou consegue adquirir as técnicas para realizar uma obra com esmero, certamente vale a pena e talvez, com as centenas de euros poupados, dar um salto aqui para o nada de Molise capaz de abrir novos horizontes livres onde você é sempre bem-vindo independente de tudo mais que você tão ansiosamente se encheu. Em vez disso, aqueles que já estão em Molise terão simplesmente poupado dinheiro para comprar centenas de kebabs ecossustentáveis feitos com carne de ovelhas velhas que morreram de morte natural sob os cuidados do pastor Fernando, depois de uma vida passada a mastigar saborosos alimentos selvagens ervas enquanto caminhava pelas terras altas da Maiola pensando em como o paraíso poderia ser melhor, e terá diminuído, mesmo que ligeiramente, a probabilidade de encontrar as narinas úmidas de um javali, que não atravessa na faixa de pedestres, preso ao para-brisa devido ao efeito de sucção. É uma pena as vendas da pomada labial de pimenta que, com a redução dos vaios nas ruas, provavelmente cairão. Obrigado por assistir o vídeo até agora, espero ter sido útil e entretido você de forma agradável. Se ainda não fez, compartilhe, comente, curta, confira os outros vídeos, dê um super obrigado e se inscreva no canal. Obrigado pelo apoio. PB